Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula de matemática no canal Assim é Fácil Matemática. Pessoal, deixei proposto para vocês, uma galerinha que tem aula comigo, 3 exercícios que envolvia as propriedades de potenciação e também de radiciação. A primeira delas era assim: o valor da expressão 10 elevado a menos 2 menos 3 ao quadrado, menos 2 ao cubo, dividido por raiz cúbica de menos 0,001 é. Então, nada de desespero. Nós temos que fazer passo a passo cada um dos itens que está apresentado aqui. Por exemplo, eu tenho 10 elevado a menos 2. Então, eu coloco aqui, 10 elevado a menos 2. Quando nós temos um expoente na negativa, ele simplesmente se transforma numa fração. De que maneira? Assim, 10 embaixo elevado a 2. Por quê? Porque, não sei se vocês se recordam, na aula passada, nós temos o número 1 imaginário como denominador desse 10 elevado a menos 2. Aí entra aquela questão, quem está embaixo, no caso 1, vai para cima. Quem está em cima, vai para baixo. O que era negativo vira positivo. Isso daqui vai dar 1/100º, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, 1/100º. Perfeito. Vezes. Abre parênteses e eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Galera, menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes o menos 3, que vai dar mais 9. Por que mais 9? Menos com menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Então, vou colocar aqui, abrir o colchete, né? E 9. Tenho menos o quê? Menos 2 ao cubo. Vamos fazer aqui, menos 2 elevado ao cubo. Quanto será que é? Então, é menos 2 vezes menos 2 vezes o menos 2. Regra de sinais, né? Menos com menos é mais, com menos é menos. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, vai dar negativo aqui, menos 8. Vou colocar entre parênteses para não ter dois sinais um ao lado do outro, ok? Fecha aqui o colchete e dividido por raiz cúbica de 1/100º, de 1 milésimo. Bom, galera, uma coisa, eu vou pôr 0,001. Se eu quiser colocar ele na forma de fração igual esse primeiro aqui, nós podemos. Ele vai dar 1 milésimo, certo? Então, eu só vou reescrever. Dividido pela raiz cúbica de 1 milésimo. No caso, aqui é negativo, né? Menos 1 milésimo. Perfeito. Acabou? Não, agora nós temos que ir resolvendo devagarinho, sem pressa, tá? Veja aqui, nós temos 1/100º vezes, eu vou abrir aqui, vou fazer bem detalhado. 9 menos com menos dá mais, tá? E dividido pela raiz cúbica de 1 milésimo, ou seja, 1/1000. Gente, raiz cúbica de 1/1000 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 1 dividido pela raiz cúbica de 1000. É aquela propriedade sobre a divisão de radicais com o mesmo índice, né? Nós podemos escrever num único radical. Raiz cúbica de 1, vamos lá, 3 números iguais multiplicado que dá 1. É 1, é ele mesmo, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então, temos 1. Aqui, raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000, né? Então, 1/10. Vamos colocar isso em ordem? Veja, eu tenho 1
centésimo vezes. Aqui nós temos que fazer a adição disso, né? E quando eu faço 9 mais 8, nós temos 17. Então, coloca aqui, ó, 17 dividido por quanto? Por 1/10. Beleza. 1/10 porque nós fizemos aqui, né? Então, vamos lá. 1 centésimos vezes 17 vai dar 17. Opa, esqueci de pôr um negativo aqui, perdão, gente. Ó, ele é negativo, ó. O sinal ele vai precisar estar presente. Então, é negativo, né? Aqui. Então, menos 1/10. Perdão. Então, ó, 17 centésimos dividido por quanto? Menos 1/10. Menos 1/10. Perfeito. Vamos ver quanto que dá? Galera, na multiplicação de frações, não sei se vocês se recordam, nós copiamos o primeiro, né, 17 centésimo, vezes o inverso do segundo, ou seja, aqui, menos 10 sobre 1. Isso vai dar quanto, gente? Ó, 17 vezes 10 vai dar 100 e... Vou colocar aqui em cima, ó. Vai dar menos 170 dividido por quanto? Por 100. Ok? E quando nós dividirmos esse 170 por 100, nós vamos encontrar o quê? Menos 1,7, ou seja, alternativa B, ok? Então, veja, nós fizemos tudo bem devagar, passo a passo, resolvendo cada coisinha no seu devido lugar e chegamos no resultado final, tá bom? Vamos ver o próximo. Quem olha para uma questão dessa vai falar, uau, que negócio difícil, é impossível de fazer. Muito pelo contrário, é bem simples. Olha, nós temos o radical aqui, ó, vou ir copiando, vou fazer bem devagarinho, tá? 8 mais o 14 mais a raiz cúbica aqui, deixa eu ver se aqui, 3, de 6, mais a raiz quadrada de 4, nós sabemos quanto que é? Sabemos, ó, raiz quadrada de 4, quanto que é? É 2. Pronto. E resolvemos uma coisa que sabíamos. Eu não sabia quanto que era a raiz cúbica de 6, nem a raiz quadrada de 14, nem a de 8. Então, eu fui direto no que eu sabia fazer, raiz quadrada de 4. A soma disso daqui, vamos lá, ó, vai dar raiz, fazer um pouco maior para ficar mais bonitinho, de 8 mais a raiz de 14 mais a raiz cúbica do quê? Quanto que é 6 mais 2? É 8. E nós sabemos que a raiz cúbica de 8 são 3 números iguais multiplicados, que vai dar 8, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, já sabemos quanto que é a raiz cúbica de 8. Veja, vou repetir, fazendo o que eu sei, tá? 8 mais, aqui, o 14 mais o 2. Bom, vamos resolver a soma. Tenho raiz do quê? De 8 mais a raiz de 16. Eu sei quanto que é a raiz quadrada de 16? Eu sei. Resolve ela. Vai dar 8 mais quanto? Raiz quadrada de 16 vai dar 4. E aí chegamos na raiz de 12, ok? Aí a gente olha para as alternativas, não tem nenhuma alternativa que tenha raiz de 12. Por quê? Porque nós precisamos fatorar esse valor ainda. Como assim fatorar, professor? Você vai dividir pelos números primos. Veja, 12 dá para dividir por 2, que vai dar 6, que dá por 2, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Né? Ou seja, nós temos 2 ao quadrado, porque repete duas vezes, né? Vezes o 3. Quando você coloca isso no radical, ó,
Eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Aqui é o quadrado, né? Ele corta. Quando corta, ele sai do radical. Então, fica 2 raiz de 3. Ou seja, nossa alternativa A. Tá bom? Agora, vamos ver uma questão que era a questão mais difícil que eu tinha colocado para vocês. Mas nem por isso ela era impossível de fazer, tá? Então, nós temos essa situação. O valor de 9 elevado a 3,5, ou seja, 1,5, né, para quem preferir colocar em decimal, mais o 32 elevado a 0,8, qual será o resultado, né? Então, vejamos como resolver essa situação, tá? Primeira coisa, o que é 9? 9 não é 3 vezes o 3, ou seja, 3 ao quadrado, não é? Então, eu vou fazer isso, tá bom? Se vocês me permitem, eu vou fazer isso. Tem aqui, ó, 9, opa, 3 ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado, perdão. Deixa eu escrever aqui. 3 ao quadrado, que é o 9, e isso está elevado a quanto? A 3 sobre 2. Mais quanto? Nós temos o 32. O que é o 32, gente? 32 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 elevado a 5. Então, é 2 elevado a 5. E isso está elevado a 0,8. E 0,8, gente, o que é 0,8? É 8 décimos, que é a mesma coisa se eu simplificar, veja, 4 quintos, né? Então, eu posso elevar aqui a 4 quintos. Nossa, professor, como você consegue ver essas coisas? Gente, é uma questão de prática, tá? Se você não pratica, você não vai conseguir enxergar essas possibilidades. O que vai acontecer agora? Ó, eu tenho a potência do 3 e a potência que está elevando tudo, né? Então, é a mesma coisa que eu pegar 2 vezes o quê? 3 sobre 2. Como assim, professor? É aquela propriedade da potenciação. A potência de potência, nós temos que multiplicar o quê? Os expoentes, né? E quando eu multiplico os expoentes, o que vai acontecer? Eu vou ter uma nova potência, né? Olha que legal aqui, ó, eu posso cortar. Vai ficar o quê? 3 elevado a 3. Ó, 3 elevado a 3. Mais, e se eu colocar aqui, ó, 2 quintos elevado a 4 quintos. Então, vai ser o quê? 5 vezes o 4 elevado a 5, né? 4 quintos, aliás. O que eu posso fazer? Ó, cortei, sobrou o quê? 2 elevado a 4. Bom, gente, agora ficou extremamente simples. Se eu tenho aqui 3 elevado a 3, vai dar 27. Se eu tenho 2 elevado a quarta, né? Então, nós temos o quê? 16, né? Veja, ó, 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então, só fazer a soma de 16 mais o 27. Encontramos um total de 43, ou seja, alternativa A, tá bom? Gente, um grande abraço, obrigado pela atenção que vocês estão dedicando. Dúvidas, estou à disposição de todos, tá bom? Um abração e boa aula. Tchau!